Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado aí por se inscrever, obrigado aí por compartilhar, obrigado aí por curtir e também por comentar. Isso ajuda o canal a ir mais longe. E hoje nós vamos falar de um temazinho muito importante para a gente, nosso dia a dia, para nossa vida, né? E o nosso tema de hoje é esse aí que está na tela, ó. Quem você ouve, né? Quem você tem prestado ao seu ouvido, né? Lembrando, né, que se eu seguir pessoas erradas, eu vou terminar errado, né? Se eu ando com três pessoas ruins, a quarta serei eu. Se eu ando com três pessoas que não são sábias, a quarta serei eu. Então, a quem você tem emprestado o seu ouvido? Para quem você tem deixado ser influenciado, né? A história da humanidade é marcada por decisões moldadas por conselhos, opiniões e influências, mas nem toda voz é digna de ser ouvida. A voz que você escolhe ouvir pode determinar seu futuro. Então, nós vamos comparar duas personagens bíblicas, né, dois personagens bíblicos, né, que uma deu ouvido a quem não devia e a outra deu ouvido a quem devia, né? Então, aí você imagina comigo aí o poder de influência que teve Satanás no céu ao influenciar um terço dos anjos. Um terço. Né? Então, ou seja, a cada três, um foi influenciado. Então, imagina só o poder que tem determinadas vozes. Então, a gente não pode deixar nosso ouvido ser influenciado por vozes erradas. Então, vamos para o primeiro personagem bíblico aí? Acompanha comigo aí. Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que seus ouvidos estejam abertos para essa mensagem hoje. E se você acha que alguém está precisando aí ouvir essa mensagem, além de você, além de mim, compartilha ela, curte, comenta, tá bom? Então, vamos ver duas mulheres e dois destinos. A primeira mulher está aí em Mateus 14, do 6 ao 8, que você conhece muito bem essa história. Né? Da... Quando pediram a cabeça de João Batista, né? Diz o texto assim, ó. A filha de Herodias. No aniversário de Herodes, dançou a filha de Heródias diante de todos e agradou Herodes. Né? Dança sensual lá. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Né? O rei falou assim: ó, pode pedir o que você quiser. É muito interessante que Marcos 6, 23, vai dizer assim do mesmo texto. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Então imagine aí comigo, se o rei chega para você e fala assim: metade do reino eu vou te dar. O que você pedir, eu vou te dar. Imagina o que você pedir: metade do reino. Me dá metade do reino. Me dá aí metade do ouro do rei, me dá aí metade das terras, me dá aí uma aposentadoria garantida. Mas olha só, essa menina que dançou e agradou a Herodes, ela foi consultar a mãe dela. E a mãe dela não era uma boa pessoa a ser consultada, porque havia dentro dela ódio e raiva contra João Batista. Havia um sentimento errado, né? Sentimento errado dentro da gente, a gente não vai sair coisa boa. Quando a gente não resolve alguns sentimentos, ele torna até doença dentro de nós. É. Alguns sentimentos não é bom a gente ficar dentro da gente, não. E essa mulher estava com esse sentimento. Aí a filha foi consultar ela. Vamos ver o que acontece aí, acompanha comigo. Ó, nós paramos aqui. Com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instigada pela sua mãe, instigada, influenciada, foi ouvir a mãe. É. Aí ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Que burrice! Que burrice essa mulher fez. Uma oportunidade de libertação financeira, uma oportunidade de ser
tão poderosa quanto o rei, uma oportunidade de sair da pobreza, de sair da dificuldade. Essa mulher vai pedir um assassinato, vai pedir para matar o homem de Deus, cortar a cabeça dele. Então, olha o poder que tem a influência, meus irmãos, minhas irmãs que estão conectados. Olha só quanto a gente vai ouvir uma pessoa que dá conselho errado. A gente vai ouvir uma pessoa que não tem Deus no coração, uma pessoa que está com ódio, está com raiva. Olha o que aconteceu. Olha essa menina. Imagina um terço daqueles anjos quando caíram na terra. Imagina um terço daqueles anjos expulsos do céu. Que burrice que nós fizemos, porque eu fui dar ouvido a Satanás. Que burrice, essa menina deve ter pensado, que burrice que eu fui fazer. Eu tinha metade do reino nas minhas mãos e joguei fora. Tome cuidado com seus sentimentos, tome cuidado com quem você ouve. Isso é muito importante. Então, vamos ver aí algumas coisas que essa moça ela cometeu. Ela ouviu a voz da mãe, dominada por ódio e por vingança. Quem tem ódio e vingança dentro do coração não vai dar bom conselho, não. Você vai ver que uma pessoa mal resolvida em qualquer situação, ela vai trazer em todo tipo de conversa, em todo momento, aquele assunto mal resolvido, né? Sentimento ruim, a gente tem que dar descarga logo, meu irmão, minha irmã. Ir para a cruz, dobrar o joelho e falar: Deus, tira essa raiva, tira essa vingança, tira esse sentimento ruim dentro de mim, porque isso acaba virando desgraça. E essa mulher foi ouvir, essa menina foi ouvir a mãe dela, que estava assim, né? Tornou-se cúmplice do assassinato de um profeta. Herodes e sua linhagem perderam autoridade e favor do povo. Representa que quem ouve vozes de vingança, vaidade e manipulação. Cuidado com essas vozes de vingança, de vaidade e de manipulação. Cuidado com quem está ouvindo e te manipulando. Cuidado com quem você está ouvindo e essa pessoa está fazendo que você endeuse ela e não a Deus. Quando vem alguém com algum problema para dividir comigo, alguma dificuldade, eu oro para essa pessoa, mas mostro para ela que o caminho é Jesus. Eu não sou horóscopo de ninguém, nem Deus de ninguém. Porque se você está ouvindo uma pessoa sempre, tome cuidado para não perceber se você está sendo manipulado, direcionado ao bel prazer dessa pessoa. Deus nos chamou para a liberdade. É importante ouvir as pessoas. A Bíblia diz que a multidão de conselho é a sabedoria. Eu ouço pessoas, mas se você perceber que esses conselhos estão trazendo benefício para a pessoa e não para você, você tem que tomar cuidado. Você está sendo manipulado e pode acabar pedindo a cabeça de alguém. Olha Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por isso que é bom a gente sempre ouvir a voz de Deus, pedir conselhos também, principalmente Deus. Deus usa os homens para nos aconselhar. Deus usa as pessoas. Marido, Deus usa a sua esposa para te dar dica, para te ajudar. Esposa, Deus usa seu marido para te aconselhar, né? Deus usa as pessoas para nos aconselhar também, mas tem que levar a causa também a Deus e ouvir dele a direção. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, diz assim, meu irmão, minha irmã: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Então, tome cuidado com onde você está botando o seu ouvido, porque entra por aqui e processa e vai para o coração. Tome cuidado. Então, nós vimos uma mulher que teve a oportunidade de ter todo o reino, poderia ser a rainha de Herodes, todo, todo o reino, ter recursos financeiros, mas ela foi ouvir alguém errado e ela se lascou todinha, e ela que vai pagar a causa, não é a pessoa que aconselhou. Que cada um assume sua própria responsabilidade, cada um colhe do que plantou. E ela colheu.
Eh, Blaise Pascal, eu separei essa frase, diz assim: "As paixões nos levam, mas a voz da razão ou sua ausência que determina onde vamos parar". Então, cuidado com as emoções, né. Agora nós temos uma segunda mulher na Bíblia. Temos essa mulher fabulosa. Se você ainda não leu o livro de Esther, leia. É um livro, assim, inspirador, é um livro que você vai ver a partir de hoje com uma ótica diferente. Essa mulher, ela ouviu as pessoas certas. Ela, por ter ouvido as pessoas certas, ela se tornou a rainha e impediu que todo o povo judeu morresse. Porque se morre todo o povo judeu, porque havia um risco por causa de um homem maligno, aí eu não quero te dar spoiler, eu quero que você leia a Bíblia. Havia um homem maligno que armou sobre o povo judeu do qual ela fazia parte. E ela ouviu a pessoa certa, ela ouviu um homem de Deus, ela ouviu pessoas que eram de Deus. E aí deu tudo certo e vamos continuar o texto aqui. Ó, Esther 2:20 diz: Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mardoqueu, quem ela sempre pedia conselho, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criava. Então ela tinha esse homem como um homem que ela deixava ser aconselhada. E por causa disso, as bênçãos de Deus acontecem na vida dela e do povo judeu, né? Então, Esther cessou. Eu não vou contar toda a história de Esther para que você leia. Esther, por causa do aconselhamento certo, ela cessou a destruição do povo judeu e ela se tornou rainha, enquanto a anterior, ela assassinou uma pessoa e ela perdeu o trono, essa não, porque aconselhou certo. Então, ela ouviu Mardoqueu, que é um homem de fé. Você quando estiver lendo, você vai entender, né? Corajosa jejuou e orou, que é as ferramentas também para a gente saber qual a direção. E ela salvou uma nação, como você vai ler. Tornou um símbolo de sabedoria e fé até hoje. Então, olha que só em Esther 4, do 13 ao 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ele está dizendo para ela o seguinte: ó, você está lá, Deus te colocou como rainha para que você pudesse salvar o povo judeu. Então, Mardoqueu, você vai ver sempre quando você estiver lendo o texto lá de Esther, você vai ver como ele aconselhava, dando direção certa para ele, para ela. E no final, tudo se deu bem. Então a gente tem dois caminhos, né? Ou de se lascar ou se dar bem. Provérbios 1:5 diz: Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira habilidade. Então é bom você ouvir as pessoas mais velhas, é bom você ouvir as pessoas mais experientes, é bom você dar ouvido às pessoas que têm o coração correto, para que você possa tomar as decisões da melhor maneira possível. E claro, levando tudo isso diante de Deus, apresentando a Deus para ver se é da vontade dele também. Amém? Eva ouviu a serpente e perdeu o Éden, porque deu ouvido à serpente lá, que gerou no coração dela dúvida, dúvida. Será que é assim mesmo que Deus vai fazer? Olha só, a incredulidade. Você acha que não pode ser influenciado por vozes, anjos melhor do que eu e você, seres celestiais no céu, foram influenciados por causa de uma voz. Eva, lá no jardim do Éden, deu ouvido a uma voz que gerou no coração dela dúvida sobre o caráter de Deus. Será assim que Deus falou? Davi ouviu o coração arrependido e foi restaurado. Davi chutou o pau da barraca, você sabe das coisas horrorosas que Davi fez. Mas ele ouviu o coração dele e se arrependeu.
Josué ouviu a voz de Deus e derrubou muralhas. Jó ouviu a Deus em meio à dor e foi restituído. Quem você tem ouvido no meio da luta? A quem você tem emprestado o seu ouvido? Isso aí vai definir você, vai definir o seu futuro, né? Como identificar se estou ouvindo a pessoa certa? É legal isso, né? A voz que ouço me aproxima ou me afasta de Deus? Né? Eu poderia acrescentar um outro ponto aí. Essa voz gera paz, né? Quem eu tenho ouvido tem me levado para perto de Deus, os atributos de Deus, que é bondade, misericórdia, justiça. A pessoa que eu tenho ouvido, essas palavras que ela vem trazendo, traz paz, ou mais confusão, mais briga, mais rolo, né? Isso é uma das características para saber se eu estou ouvindo a pessoa certa. Ó, gera paz ou confusão? Nossa, eu vou ouvir essa pessoa, eu fico mais confuso, eu arranjo mais problema. Sai fora. Promove fé ou medo? Exalta o reino ou o ego? Essa pessoa está promovendo o reino de Deus ou está promovendo a si mesmo? Né? Se está promovendo a si mesmo, não é de Deus, é dela. Então, ouvir a voz errada pode afastar do propósito e nos colocar no caminho da destruição. Ouvir a voz de Deus e de pessoas sábias, espiritualmente maduras, pode nos proporcionar para cumprir um chamado maior. Quem você ouve define quem você se tornará. Diga misericórdia, mas é isso aí mesmo. Cuidado com as vozes que alimentam suas paixões, ressentimento, medos. Busque a voz que vem de Deus. Ela pode ser sutil, mas sempre será fiel, constante e verdadeiro. E João 10, 27, já quase encerrando, diz assim: As minhas ovelhas, eu e você, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Diga aleluia. Então tenha tempo com Deus para ouvir a voz dele, no meio das outras vozes, no meio das confusões. Como é que eu sei que a voz é de Deus e não é minha? Quando você ouvir a voz de Deus, não vai haver dúvida. É ele falando ao seu coração. Então, assim, pare, tenha um momento de oração quando você estiver no meio da tempestade, no meio da luta. Não se expresse, não busque resolver quando você estiver atribulado, na luta. Vá buscar conselho, descanse em Deus, vá ouvir a voz dele, porque aí tudo vai dar certo. Ele falando, tá falado. Por fim, né, a quem você tem ouvido? A voz que você escolhe seguir hoje define o caminho que trilhará amanhã. A história nos mostra que decisões guiadas, nós vimos agora duas, por vozes erradas geram tragédias, enquanto a obediência à voz certa transforma destino e gerações. Glória seja dada ao Senhor por esses dois exemplos na Bíblia. Uma dessa mulher que o rei falou que tudo era dela, o que ela quisesse, e ela pediu a cabeça de um homem porque ouviu a pessoa errada. E outra da Esther, que eu te aconselho a ler o livro da Bíblia, ler Esther, onde ela ouviu a voz certa, salvou a nação e se tornou rainha. Então, assim, ouça a voz certa, empreste seu ouvido à pessoa certa e sempre busque em Deus a direção certa, amém? Foi bom estar com vocês, eu queria fazer uma oração antes de a gente terminar, declarando a bênção de Deus sobre nós e pedindo a Ele que nos instrua no caminho de ouvir a voz correta e a voz certa, amém? Fecha seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela palavra de hoje que ouvimos, obrigado, pois ela nos direciona. Pai, nos ajuda, Pai, a ouvir as pessoas corretas, como nós aprendemos aqui nesse estudo rápido, nessa ministração rápida e simples, como o Senhor é. Pai, nos ensina, Pai, a ouvir o Senhor, a ter tempo para ouvir as suas vozes e que não, Pai, entreguemos, Pai, nossos ouvidos, nossas direções na mão das pessoas erradas. Pedimos que nos ajude assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que seja uma semana de vitória para você, um dia abençoado,
seja um mês sobrenatural e um ano fantástico. Até a próxima. Shalom. Deus abençoe vocês.